14º. É o Léo que tá falando, Sargento Leonardo. Irmão, tô indo pro Albert, fui baleado, reagi a um assalto aqui na Sulacap. Eu entrei na 33, o cara me falou que não podia me socorrer, porque não pode socorrer na viatura. Coronel Frederico Caldas, assessor de comunicação social da Polícia Militar. Meu nome é Marcos Nunes, sou jornalista, né? Cubro cidade e essencialmente polícia, basicamente, cidade e política. Meu nome é Marcos Mota, tenho 33 anos, sou atualmente delegado assistente da Delegacia de Realengo, 33DP. Meu nome é Leonardo, sou policial militar, sargento de polícia militar. Meu nome é José Maurício Costa, eu sou chefe de reportagem do Jornal Extra. A relação entre a Polícia Civil e a imprensa hoje em dia pode ir do amor ao ódio, questão de minutos, a depender do foco que se dê na reportagem. Eu afirmo, essa é a minha opinião, não é uma posição institucional, é uma opinião minha, de um profissional de segurança e um profissional de comunicação, que há uma certa má vontade quando se fala de polícia militar. Respeito a opinião deles, né, dos policiais militares, mas discordo. A gente por aqui, por exemplo, aqui no Extra, busca sempre ouvir o outro lado. É uma relação profissional, muitas vezes conflituosa, né, porque o papel da imprensa é fiscalizar a atuação dessas instituições, né? E às vezes isso não é muito bem entendido por eles. Isso não significa que a nossa posição não seja publicada, não vá para o ar, mas a gente observa que há visivelmente uma falta de imparcialidade nesse processo. Muitas vezes acham que a gente persegue, né? Que a gente só mostra o lado ruim das coisas, mas não é. Você entender que o nosso papel é fiscalizar, é natural que a gente coloque, dê ênfase ao que não está sendo bem feito, né? E na rua Bárbara Eleodora, eu estava com o telefone tocando e eu parei para atender. Veio um veículo no sentido oposto, já que a rua era de mão dupla, e passou pelo meu carro, parou o carro e colocou a marcha ré. Isso me chamou a atenção e desembarcou atrás do motorista um elemento de posse de uma arma, e ali naquele momento eu já sabia que se tratava de um assalto, e como eu estava armado e possivelmente eles veriam que eu seria policial, eu achei por bem reagir. O marginal tá morto em frente ao CIEP da Sulacap. Em frente ao CIEP da Sulacap. Troquei tiro com eles estavam no Ideia Preto. 3 elementos armados. Eu acho que eu consegui balear o outro também. E esse deferiu 2 tiros em minha direção, aos quais perfuraram o vidro da frente do carro e o painel do meu veículo e me alvejaram. Foi quando um dos moradores se apresentou como Bruno e pediu, me pediu para mim entrar no carro, que ele me levaria ao hospital. Nesse momento eu já estava fazendo contato já. Comecei a pedir socorro a um grupo de WhatsApp. 3 pessoas foram baleadas ontem à tarde durante uma tentativa de assalto. Aconteceu no bairro do Sulacap, na Zona Oeste. E uma das vítimas, veja só, um policial militar, disse que foi até a delegacia de Realengo, mas aí ninguém ajudou ele no socorro, o policial pedindo socorro. Eu entrei naquela delegacia segurando as 2 pistolas pelo cano, informando que eu estava sendo baleado, tinha sido baleado, reagido a um assalto. Um dos policiais me indagou pedindo as armas, talvez ele se sentiu ameaçado, eu entreguei as armas a ele e saí achando que eles me socorreriam na viatura que estava parada na porta da delegacia. Não aconteceu isso. O conhecimento que você tem sobre o caso é o que eu tenho, porque eu estou lotado aqui há uma semana.
né? Então isso aconteceu com o delegado que me antecedeu. E o policial que eu tive acesso, este mesmo, quando saiu comigo, ele falou para ir mesmo no meu carro. Aí eu falei, pô, mas tá tudo engarrafado, tu quer me socorrer no meu carro, pô? Se fosse pra ir no meu carro, já tinha ido. Aí ele, então vai, pô, aqui não é UPA. Se tivesse que emitir uma opinião para você, eu diria, duvido que isso tenha acontecido. Que ele não tenha sido socorrido aqui na delegacia. Pode ser que ele não tenha sido socorrido, até porque pelo próprio policial, porque a gente não tem essa condição, não somos médicos, enfermeiros, nem coisa assim. Agora, ter recebido o tratamento e encaminhamento adequados, eu tenho certeza que ele recebeu. Eu tô sendo socorrido pro Albert, um amigo tá me socorrendo aqui no meu carro. Eu entrei na 33, o cara me falou que não podia me socorrer, porque não pode socorrer na viatura, entendeu? O delegado saiu pra falar comigo e tudo mais, aí eu tinha entregado minha arma e eu peguei a Glock, troquei tiro com um, tava com a Glock e o outro tava armado. Eu acho que o outro foi baleado também, irmão. Eu tô indo pro Albert, estou sendo socorrido aqui. O sargento da Polícia Militar, que foi ferido, disse que procurou ajuda com a Polícia Civil na delegacia de Realengo. Ele pediu para os policiais ajudarem ele a chegar no hospital, mas disse que teve o socorro negado. A gente tem um áudio gravado pelo policial militar logo depois que ele foi ferido. Provavelmente, como é uma coisa online, a gente não tinha tido ainda acesso a essa outra parte do áudio. A gente teve acesso sim, lembro bem do caso. A gente ouviu ele, ouviu o delegado e achou que não valia colocar o áudio. Para que colocar o áudio? A gente deu a notícia, ouviu a pessoa, ele dizendo lá a queixa dele, que não tinha sido socorrido, tal. Ouviu o delegado, colocou a resposta, o delegado, a Polícia Civil disse que não foi desse jeito, foi assim assado e deu a notícia, entendeu? Em momento nenhum fui procurado por eles para, de certa forma, explicar o que aconteceu, mas é aquilo. Quando nós estamos feridos, ou quando nós estamos em desvantagem, ou quando a polícia militar é vítima, eles simplesmente esquecem que o compromisso deles é apurar. O sargento estava ferido na época e estava correndo risco de vida, né? Na época. Então não dava para procurar porque ele estava no hospital, é difícil. A gente não tem acesso no hospital. Posso te garantir que a gente procurou o delegado, que a gente procurou o comandante do batalhão dele, que a gente tentou, se não conseguiu ouvi-lo, que a gente tentou ouvi-lo, ouviu alguém que estava ali na situação, com certeza. O Estado tem suas regras, a gente não tem como entrar dentro do hospital para ouvir o policial. Claro que se ele quisesse falar com a gente, seria ouvido, né? Óbvio. Para que ficar fomentando a briga dele com o delegado, se foi assim, se não foi, aí eles vão se resolver. Mas a gente ouviu os dois lados. Isso aí muitas vezes gera inclusive uma crise institucional e que no final não tinha nada daquilo. Até pelo que eu sei, ele foi socorrido aqui na delegacia, teve todo atendimento, isso, inclusive não teve qualquer repercussão dentro das instituições, ficou só nessa questão da internet mesmo. A instituição está exposta o tempo todo, então nós estamos expostos às críticas das pessoas, dos cidadãos, expostos às críticas da imprensa, mas isso a gente reconhece e respeita, porque isso faz parte mesmo, faz parte do jogo democrático, faz parte do papel da imprensa, isso é inquestionável e não há qualquer tipo de restrição em relação a isso. Eu acho, em muitos casos tendenciosos, entendeu? Com o intuito de vender, né? De prender o telespectador e não de fornecer a realidade, que é o papel, até mesmo amparado pela Constituição, que cabe à imprensa. A gente não fala só mal, a gente mostra as coisas boas também, entendeu? A gente também tem dificuldades com a Polícia Militar. E nem por isso a gente vai deixar de falar bem da Polícia Militar. Vamos falar bem da Polícia Militar quando for necessário, né? Quando a Polícia Militar tiver promovido boas ações, eles promovem também, é claro. E se porventura acontecer algum fato onde a Polícia Militar errou, a gente vai falar também, não tem essa coisa de favorecer A, B ou C. O comando da polícia vai muito nesse sentido de encarar a nossa atuação como uma
algo pessoal, uma perseguição. A gente não tem isso aqui de forma alguma. A gente nunca noticia nada sem checar, sem apurar. O Extra tem isso assim no seu princípio. Aconteceu alguma coisa? Vamos ver o que aconteceu de fato. Foi a polícia que atirou? A família está dizendo que foi? Vamos ver se foi a polícia que atirou. Vamos lá no local, vamos acompanhar a perícia. Em algumas críticas que são feitas, a gente percebe que há uma contaminação ideológica, há um preconceito ali por trás de oposição de muitos dos veículos. Sem dúvida alguma, dentro de um momento que a gente vive de liberdade, e é importante que haja liberdade mesmo, mas a gente percebe que essa liberdade, muitas das vezes, ela é utilizada de uma maneira irresponsável. O compromisso deles é com quem comete desvios, com tragédias, com fatalidades, e é difícil dizer quem tem crédito para eles. Há, de fato, um ressentimento de ambas as partes e talvez a compreensão do papel das duas instituições fosse capaz de minimizar um pouco esse relacionamento que nem sempre é muito amistoso. A gente depende da imprensa, óbvio, porque é através dela que a gente vai deixar a população saber o trabalho que é feito e vamos ganhar a confiança da população para esse trabalho ser cada vez melhor. No entanto, muitas vezes, grande falha de alguns focos de reportagem é justamente divulgar os meios que são utilizados nas investigações. Onde isso atrapalha? Os criminosos que vão praticar esses crimes futuramente vão se adequar àquilo que está sendo revelado, o que vai tornar a investigação mais difícil, uma vez que eles vão procurar não repetir essas falhas que permitiram que nós chegássemos até eles. A gente não está aqui para ferrar a polícia militar ou para ferrar a polícia civil, ou para ferrar a Polícia Federal, nada disso. A gente está aqui para trazer ao leitor o que aconteceu, o fato. Né? Se a polícia errou, a gente vai falar que a polícia errou. Se a polícia acertou, a gente vai falar que a polícia acertou também. A gente não tem assim uma diretriz, vamos cobrir segurança pública por esse lado ou por aquele. A nossa linha editorial é fiscalizar a atuação não só da polícia, da justiça, né, das autarquias. A gente é o jornalismo de verdade, né? Não há uma profissão no mundo em que a pessoa doe o seu patrimônio mais importante, que é a vida. Quantos policiais perdem a vida em defesa da sociedade? E esse reconhecimento, na maioria das vezes, ele não vem. Então isso é, de alguma forma, é triste, é muito triste chegar à constatação de que isso não é só uma questão relacionada à imprensa, não. A própria sociedade em si, ela não reconhece o trabalho do policial. Isso é uma coisa muito típica do nosso país.